Hoje nem vai ter munição pro editor. Só não mandar o vídeo de ontem. Ah, não, nem salvei, que era para não Não nos atentar. fatura. Partiu, 19º. Yes. Vamos lá. Nossa. Estou bem iluminado? Tá, pintinho amarelinho. Vamos lá. Sem munições. Peraí que eu esqueci o que eu tenho que falar. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso 19º episódio de Aprendizes de Joana de Ângeles, onde a gente estuda o livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Olá, Dani, conta aí pra gente, aonde nós estamos nesse 19º episódio? Caraca, andou muito, né? Gente, passou tão rapidinho, já estamos no 5º capítulo, né? Hoje a gente vai falar o ser humano perante a sua consciência, das páginas 103, livro físico, até a página 108, né? Joana de Ângeles, ela começa esse item trazendo assim, aliás, esse item é todo um apanhado, um aparato consciente, né? De como estávamos e como estamos, então, como estamos caminhando, inclusive, né? Sim. E ela faz uma abertura fantástica, assim, dizendo, né, o quanto éramos envolvidos, né, nessa postura agressivo-defensivo, né, que está muito ligado lá no nosso primitivismo, né, como ela trouxe em outros episódios, aí, em outros capítulos. Então, ela traz essa chave da virada, né? Como nós saímos desse pensamento, dessas emoções, dessa preservação, dessa autorreprodução apenas, sem afetividade, sem sentimentos, né? E como a gente começou a entrar de alguma forma a tocar a nossa consciência, a tocar os nossos sentimentos, né? Joana de Ângeles, ela traz, e ficou muito forte para mim, essa superação nossa de cada dia. Perfeito, Dani. Então, é como se a gente viesse ali daqueles instintos primitivos, né? Até a gente chegar no desenvolvimento dos sentimentos e trazendo para a consciência, é isso? É nessa batida aí que ela leva esse começo, né? Ela cita essas chaves da virada aí, entre aspas, né? Em vários povos, né? Origens, locais, né? Ela, Culturas. culturas, muito Isso. bem, Juliana. Isso me chamou muita atenção, sabe, Dani? E como eu sou aprendiz de Joana e aprendiz de mais de um monte de coisa, eu fui pesquisando essas coisas todas porque muitas eu não conhecia. Então ela começa nessa viagem, digamos, cultural, ela vai dando exemplo em várias culturas, como é que surgiu, não é, a primeira semente, eu acho que digamos assim, do despertar da consciência. E o primeiro exemplo que ela dá, e aí me desculpem se eu não vou saber falar o nome direito, né? Porque a gente bem treinou, mas a gente também não sabe o que é o nome direito, que está lá nos textos sagrados, eu pesquisei, está lá nos textos sagrados religiosos da Índia, é um manuscrito de referência para eles, é o Bhagavad Gita, ou Gita, não sei, que é um diálogo entre Krishna e o seu discípulo, Arjuna. E é tão interessante nesse diálogo, porque o discípulo ele está em busca da sua iluminação, e Krishna vai nesse diálogo orientando para
para que ele alcance isso e alcançar, não é, a iluminação é através do desenvolvimento da consciência. Então, esse é um texto bem interessante que vem lá da cultura da Índia. E seguindo nessa coisa cultural, Joana de Ângeles vai falar da questão do judaísmo, aí ela cita como como se fosse um dos manuscritos mais antigos, que é o livro de Enoque, que eu pesquisei, é algo anterior à passagem de Noé. E segue depois na dualidade arquetípica, aí já vem com o cristianismo, né? A questão da sombra e da luz, quando surge a figura do Cristo em oposição à figura do Satanás. E você sabe, Dani, eu fiquei pensando, daí vem, não é, a gente ter tanta dificuldade de a gente olhar para as nossas sombras. Parou para pensar nisso? Por que a gente não quer trabalhar as sombras? Porque a gente tá tão inserido ainda dessas culturas, né? E muitas vezes isso que você falou é fantástico. A gente às vezes pode até não saber de onde vem, né? Mas Joana de Ângeles traz essas colocações que nos geram a curiosidade. Uhum. E aí, com a curiosidade, a gente vai buscar e a gente começa a olhar, poxa, mas eu já falo em Satã e Cristo, como ela traz aqui, né? O bem e o mal. Uhum. Desde muito tempo isso está dentro da gente, né? Depois ela vem aqui para o Ocidente, né? Quando ela traz os pensamentos socráticos, né? E platônicos, né? Uhum. Que expressam de maneira equivalente, apresentando a virtude como consequência dos valores morais. Então, ela vai tocando e mostrando para a gente da onde vem muitos vícios, entre aspas, aí, que a gente carrega durante todo esse desenvolvimento da nossa vida espiritual. E aí, depois de Sócrates e Platão, né, Uhum. ela vem para essa parte onde ela diz assim, gente, na esteira das sucessivas reencarnações, o espírito aprimora os valores étnico-morais e intelectuais, propiciando o desenvolvimento das faculdades da beleza, da estética, da arte, em diversificadas manifestações que facultam a superação dos impulsos do primitivismo pela espontânea eleição dos sentimentos morais elevados. Então, viramos, né? A gente pega aí toda essa bagagem do primitivismo, a gente olha para ela não como uma coisa ruim, né? Nós precisamos olhar como experiências necessárias a cada processo. Sim. E agora nós precisamos olhar com mais amorosidade, com mais emoção para essa parte que Joana de Ângeles nos traz, que é a vivência espiritual. Uhum. E é tão bonito porque, assim, várias pessoas nos assistem, né, Dani? E às vezes nem todo mundo tem o conhecimento, por exemplo, do espiritismo, da reencarnação, de como é que isso funciona. Mas é bonito ver que ela vai fazendo, ao mesmo tempo, esse apanhado histórico, mas que vai também nos mostrando que ao longo, né, da criação da humanidade, a gente vem recebendo impulsos, a gente vem recebendo suporte em diferentes momentos e de apoio para o nosso desenvolvimento. Não é? Fica e aí, lembrando, né, que Jesus falava por parábolas. Desde a época de Jesus, ele já tinha aquela semente por parábolas, e através das reencarnações, a gente vem desenvolvendo, sai desses instintos, começa a, hoje, já falar, inclusive, de reencarnação, já compreender muito mais o mecanismo da vida, e, com isso, desenvolvimento da consciência, o despertar da consciência, que ela vai falar aqui na sequência, Dani, que desperta a consciência do ego, depois o conhecimento de si mesmo, proporcionando, então, compreender a finalidade da existência carnal. Olha que bonito. Eu só queria trazer mais uma reflexão aí até a sua fala anterior, Ju. Uhum. Muitas vezes a gente
tem toda essa informação na mão, né? A gente tem todas as notícias. Hoje a velocidade da informação. Tu imagina lá em 325 depois de Cristo, como é que fazia para ramificar as informações, ramificar as notícias, como fazia para entrelaçar na sociedade antigamente, né? Hoje nós temos uma velocidade imensa com a tecnologia, nós temos uma velocidade imensa com tudo, né? E aí isso me fica assim saltando ao pensamento todo momento, o quanto que a gente lê, mas ainda não compreende, o quanto que a gente recebe de informação e ainda não consegue utilizar. Isso acalma também meu coração, porque pensando que em 2000 anos nós evoluímos bastante, o quanto nós não evoluiremos nos próximos 2000 anos, né? Então, há um caminho. Isso Sim. me tira a angústia, me tira a ansiedade, me tira a culpa, me tira todo esse processo pesado de mim, porque acaba caminhando para essa evolução, né, de pensamento. Eu quero um pouquinho desse negócio aí que te tira esse troço todo aí, Dani. Ai, ai, ai. O pessoal tá assistindo, você, eu quero esse negócio também. É gratidão! Que ela traz logo na sequência, né? Quando ela fala dessa superação, então, a página 105, bem no finalzinho, eu botei assim até abertura, né? Que é, nesse comeno surge o nobre sentimento da gratidão, com as suas mais simples expressões de júbilo pelo que se recebe da vida e posteriormente pela necessidade de retribuir, libertando-se da posse enfermiça e da paixão desequilibrante, antes orquestradas pelo ego e pelo arquétipo sombra. Perfeito. Eu coloquei aqui justamente nesse período, né? Porque aí surge o sentimento da gratidão. Como é que a gente vai fazendo a escadinha? A gente começa com a questão da posse do domínio. Ainda somos muito materialistas, ainda estamos muito no imediatismo. Depois surge a questão da renúncia, e a renúncia pelo bem-estar do outro. A gente começa a enxergar o outro. Amplia-se, então, né, a consciência objetiva que vai impulsionando o espírito para as conquistas da natureza cósmica. E aí a gente chega com essa preparação a poder sentir, né, essa sementinha da gratidão, que é esse convite belíssimo desse livro, da proposta de Joana de Ângeles, e que a série psicológica de Joana de Ângeles, né, merecia terminar, já que esse é o último livro da série, terminar com essa chave de ouro que é o sentimento da gratidão. Ô Ju, e olha só como é impressionante as coisas são impressionantes. A consciência grata é risonha e saudável, predominando em qualquer idade somática do ser humano. Então eu fico perguntando, né, por que muitas vezes a gente olha para a vida de forma mais dura, mais pesada? Por que nós carregamos ainda tanta pedra junto conosco, né? Esse talvez seja um convite para a gente começar a olhar e ver, sim, eu estou com muitas pedras, eu estou carregando muito peso. O que eu posso aliviar dessa minha bagagem existencial? O que eu posso deixar um pouco de lado, né? E começar a olhar com outros olhos para a vida de forma mais leve, menos material, mais espiritual, mais pensando num coletivo social, mais pensando no indivíduo também que se aproxima da gente, menos para o meu ego. Lógico que a gente precisa ter um cuidado conosco, né? A questão da individuação, da gente se situar, né? De a gente se encontrar, né, para depois poder, de alguma forma, contribuir para o coletivo. Então, são as nossas partes que a gente precisa fazer essa pequena análise, né, esse autoconhecimento, buscar todo esse caminhar. E Joana traz na sequência, né, que a consciência grata, né, eu já passei essa parte, depois disso ela traz assim, e se encontram
crianças e jovens com exuberância de saúde física, portadores, no entanto, de frieza dos sentimentos relevantes do afeto, ingratos, mudando de atitude somente quando estão em jogo seus interesses imediatos de significado egoísta. Isso aqui é um balde d'água gelado do Ártico, assim, na minha visão, na minha vida, porque me fez parar para pensar, né? O quanto eu já reclamei e o quanto eu ainda reclamo no meu dia e o quanto reclamarei ainda, porque é um processo, não tem jeito. Uhum. Mas aí, olhando para isso aqui, eu fico me perguntando, né? O quão ingrato eu sou ainda nos meus atos, no meu dia a dia, por essa questão, né? De olhar com mais gratidão para o que eu recebo, né? Sim. E é interessante justamente nesse parágrafo, Dani, quem está aí, né, com o livro na página 106, que me chamou a atenção que não tem a ver, inclusive, com a idade ou período da vida, né? Não, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam idoso, a gente tem, às vezes, como você falou, nesse início da vida, as posturas de ingratidão, né? Às vezes, muito do imediatismo, mas a gente pode ter também, em momentos, às vezes, até do final da vida, a pessoa que sabe que já está se desligando, que está no fim da vida, com uma postura mais alegre, com uma postura já de compreender a vida, de compreender o que está acontecendo, de gratidão. Então, não tem a ver com a idade biológica, às vezes não tem a ver com se eu tenho muitas coisas, se eu não tenho muitas coisas. E olha que interessante, eu fiquei pensando aqui, eu disse assim, gente, por que às vezes a gente precisa passar uma vida inteira só no final dela conseguir olhar com mais gratidão? Será que o medo da transição para o plano espiritual nos faz acordar mais rápido? Será que a gente não consegue, durante a nossa existência, ir dando esses choques de realidade aos poucos, para que a gente consiga desenvolver na idade inicial, na meia-idade ou na idade mais Sim. avançada, esse sentimento, né, essas emoções de cuidado, de gratidão? Porque até, Joana, logo na sequência, dá vontade de ler o livro todo, né? Mas vamos lá, vamos pulando. Ela traz uma atenção muito forte que nós precisamos ter, que talvez seja uma conscientização. O desafio à gratidão dá-se nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades que também que são também parte do processo desafiador da evolução, porquanto nem sempre os céus humanos estarão adornados de astros, sendo todos convidados a atravessar a noite escura da alma, com a luz do sentimento reconhecido a Deus pela oportunidade de experienciar novas maneiras de viver. Isso é um hino. Isso não Bonito, é né? nem... Nossa, eu sublinhei essa parte, aliás, assim, o livro, né, todo, mas essa parte de todos somos convidados a atravessar a noite, Sim. né, da alma, mas com a nossa luz, gente, com a luz do sentimento reconhecido a Deus. Ou seja, vamos também colocar as nossas aflições a Deus, né? Ele está conosco, Ele está nos amparando, Ele está Confiar, né? com fé, né? É a tal da fé que a gente fala aqui, ó, fé, que a gente precisa empregar no nosso dia a dia. Sim. E você sabe que eu fiquei lembrando de uma coisa aqui. Eu adoro casamento, sabe, Dani? Adoro ir a casamento. Se alguém aí for casar, pode me chamar que eu adoro. Eu choro, me emociono, adoro. Acho uma cerimônia linda. E aí eu fiquei lembrando daqueles textos que normalmente se fala em casamentos, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e tal. E achei que tem muito a ver, porque a gratidão é em todos os momentos. E eu fiquei pensando, viajando, né? Assim, bom, se a gente faz essas promessas todas ali para o outro, como não a gente ampliar isso tudo para gratidão, para o universo, para Deus, que é o nosso Criador, e estar com Ele, Senhor, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os momentos, da riqueza ou na pobreza, eu serei grato. Né? Você está me lembrando de alguém aí, que Joana de Ângeles termina a lição
com esse belo exemplo, né? Que ela traz o exemplo de Jó, né? Que de tudo foi tirado, né? Para que de fato se comprovasse se ele ficaria na fé, na esperança de que isso é transitório e passageiro, né? Que todas as nossas dificuldades, que Sim. no caso ele enfrentou, né? Onde ele perdeu esposa, filho, bens materiais, chagas, etc, etc, ou seja, foi colocado numa situação de Uhum. extremo, sem nada do que ele tinha, né? E ele ainda assim se apegou à espiritualidade, à fé, à confiança de que aquilo sim passaria e que um momento depois isso viria de outra forma para ele, conforme a necessidade, né? Eu acho fantástico o exemplo de ego desse cara, né? Jó, olha só, ele abriu mão das coisas que talvez ele considerasse necessárias Sim. para que ele pudesse receber de uma outra maneira isso, né? E muitas vezes isso no nosso dia a dia a gente tropeça e perde sei lá, um pedacinho do sapato que nem vai fazer tanta falta assim, e a gente já se desespera, a gente já entra num colapso emocional, que tudo vai dar errado, que a minha vida não está bem, né? E aí eu fico olhando assim, cara, mas vamos ver tudo que deu certo também até hoje e tudo que também não deu tão certo como esperávamos, né? E como agiremos daqui para frente? Como nós vamos colocar essas emoções na nossa vida? Perfeito. E sempre a gente faz esse momento confessionário, né, Dani? Mas deixa eu confessar mais uma ignorância minha, que eu já tinha ouvido falar. Tem uma das nossas aprendizes de Joana, que é a Silvia, de vez em quando ela deixa mensagem para a gente. Eu sempre ouvi muito a Silvia falar que ela gosta muito dos livros, da história de Jó, mas eu nunca tinha ido lá pesquisar. E com a oportunidade de estudando Joana de Anjos, eu fui pesquisar um pouco mais da história. E aliás, assim, pesquisa, gente, tem muita coisa legal, até pela internet a gente consegue achar, né, a história em filme, é muito interessante. E ao assistir, eu até tirei uma passagem de Jó que exemplifica um dos momentos em que ele perde tudo, porque foram vários momentos na vida dele em que ele perdeu tudo, que dizia o seguinte: perdeu tudo, não é só perdeu bens materiais, não. A saúde, né? Enfim. Ele, né, nesse momento em que não tinha mais nada, ele diz assim, ele se volta para o Senhor e ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, eu estou nu agora, mas eu vim nu, não é isso? E o Senhor me deu, o Senhor que vai me tomar. E bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, eu confio, eu tenho fé, eu acredito, eu louvo, né? E aí, É, Joana de Ângeles, ela vai justamente num um parágrafo tão bonito que ela vai dizer: olha, normalmente o sofrimento ceifa a gratidão. E aí o indivíduo faz o quê, Dani? Foge para a lamentação deplorável, né? Com a autoacusação ou autojustificação, comparando com as demais pessoas que lhe parecem felizes e destituídas de qualquer inquietação. Olha quanta coisa, detalhe profundo para a gente analisar nesse parágrafo. eu acho que esse parágrafo ele merece uma leitura com muita calma, porque ele, de fato ele traz muitas reflexões muito atuais, né? Sim. E talvez muito futuras até para o nosso pensamento, mas a gente precisa começar, a gente precisa acordar agora para a nossa conscientização. Quanto mais tempo passar, mais entranhado podemos ficar em bens materiais, em bens até imateriais, achando que a vida nos deve muita coisa. Eu acho que o exemplo de Jó ele usou perfeitamente, né? No vim, no irei, né? E aí entre esse tempo de
no vir e no ir, o que a gente constrói, né? Sim. Porque quando vamos, nós vamos levar apenas o que nós construímos espiritualmente. Uhum. E não apenas o que constrói, mas como constrói, né? Que é justamente o que o Joana de Anjos vai falar, que a gente vai para a lamentação. Então, às vezes, a gente até suporta algumas chagas, mas a gente suporta com tanta dor, não é? Com tanto, às vezes, pesar. E Apego à é dor. isso. E tem uma passagem no Evangelho que é belíssima. Eu já devo ter falado aqui, mas é porque tem muito a ver com isso. Se eu não me engano, é aquela que fala dos motivos de resignação. Que nós podemos escolher como nós passamos pelas provas. Porque quanto mais a gente pesa, a gente, né, coloca a dor e acha que aquele momento nossa, é o momento único da dor na minha vida, mais eu vou ficar ali. Agora, quando eu entendo que, às vezes, esse sofrimento que eu estou agora é uma das passagens daquela poesia bonita que você leu aí, da noite escura da alma, é uma dessa evolução toda que a gente vem vindo de aprender, né, a sentir as coisas com gratidão. Aí a gente sabe que breve, 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 isso tudo vai passar. E a gente precisa disso para evoluir. É isso que eu ia falar, né? O quanto a gente precisa disso para evoluir, né? Qualquer notícia hoje, às vezes, serve tanto para nos levantar como para nos derrubar, né? Porque talvez nós estejamos ainda muito afirmando ou afirmados fora de nós. Então, esse convite a olhar para a nossa consciência, para como lidamos com as nossas emoções, me parece que precisa ser feito com muita frequência, né? Se não diariamente, nas nossas Sim. preces, pelo menos um momento, quando chegarmos em casa, pararmos para analisar o exercício do livro da gratidão que nós propomos desde o início do programa, para que a gente comece a ver, né? De vez em quando é bom fazer a leitura dele para entender o que a gente agradecia, o que a gente agradece, o que poderá mudar na nossa visão de agradecimento futuro, né? Perfeito. Bom, será que já está na hora da gente encerrar? Cadê? Já deu? Já entendeu? Já está até. Não, é porque hoje tem a participação especial, gente. Ela está aqui. Ela tá ansiada, ela tá miando o tempo todo. Quer participar hoje. Dani, eu marquei aqui em um parágrafo para a gente encerrar o que fazer, né? Algo que eu entendi que é aquela receita ali, que ainda uma receita melhor ainda, né? Mais refinada ainda, porque tudo aqui é para a gente seguir e aprender, que onde Joana de Ângeles fala que é necessário, nesses momentos mais difíceis, liberar-se da raiva, da mágoa, evitando a ingratidão pelos bens armazenados e pelas horas felizes anteriormente vividas, continuando a amar a vida mesmo nessas circunstâncias indispensáveis. Precisa falar mais nada, né? É Gente, isso. eu acho que é isso. A gente precisa, aos poucos, caminhar para essa conscientização, com amor, com caridade e com um olhar muito carinhoso para nós, né? Para dentro de nós. A gente faz parte desse universo, a gente faz parte desse cosmo. Então, toda e pequena mudança, toda qualquer e pequena mudança que fizermos, será luz no nosso caminho. Perfeito. Então a gente se vê mais tarde, 19 horas, ao vivo, aqui pelo canal da Casa Clara de Assis, no YouTube, para a gente falar de consciência. Vamos pensar alguma atividade, alguma coisa para a gente conversar sobre essa nossa evolução dos sentimentos e das emoções até a consciência. Bora, Dani? Bora nós, gente. Grande beijo. Obrigado. Curte, comenta, divulga, nos ajude a caminhar cada vez mais forte nesse projeto. E vamos todos juntos sermos aprendizes de Joana. Perfeito.